É. 3, 2, 1. Bom, boa tarde. Estamos no 4º episódio, né, do nosso podcast aqui, do 3º encontro de advogados do Noroeste Paulista, uma parceria entre o Saber Mais e a OAB. Estamos aqui na sala de podcast da OAB de São José do Rio Preto, um espaço super legal que todo mundo deveria aproveitar. Estamos com o Dr. Fabrício Vieira. Seja bem-vindo, primeira vez em Rio Preto, né? Na verdade, em Rio Preto eu já vim várias vezes, mas aqui na OAB é a primeira vez que eu venho. E o Dr. Fabrício é especialista numa área que está super em discussão, que ainda é uma novidade também, de certa forma, que a gente ainda não sabe cientificamente muita coisa, está aprendendo muito, né? Que é a questão do autismo, dos benefícios. Eu como mãe, né? Meu filho não tem, assim... mas muitos coleguinhas na escola têm, então a gente percebe as mães, né, com muitas demandas, né, de terapias e as escolas com adaptações, né, com as salas adaptadas, com monitores específicos para aquelas crianças. Então é um tema que gera muita dúvida, muita pergunta. Seja bem-vindo, Dr. Fabrício. Obrigado pela acolhida. Parabéns, né, pela iniciativa de vocês aqui da OAB de São José do Rio Preto, por essa estrutura, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, o quanto que é importante, né, a gente levar conhecimento para a sociedade, levar informação e levar inclusive também o trabalho das comissões da OAB aqui de São José do Rio Preto, né, então mais uma vez parabéns e obrigado pelo convite. Boa tarde, já, né, o nosso 4º episódio, como a doutora Luciana colocou aqui, é um prazer reencontrar o Dr. Fabrício. Tive a honra de falar com ele, foi em Franca, salvo engano, né, num encontro também do Saber Mais lá, que o doutor esteve presente. E esse tema, que é um tema que demanda, na verdade, muita questão também social, né, e com relevância, claro, no direito previdenciário, que é até o laudo sobre o autismo, sobre o transtorno do espectro autista. E hoje o doutor nos honrou, né, com a sua palestra no tópico da questão da pensão por morte, da proteção. Então, doutor, eu quero parabenizá-lo já pelos livros, né, que eu sei que estão aí. E vou passar a palavra agora para o doutor Henderson e depois a gente já segue, porque nós vamos tentar tirar o máximo de proveito aqui do Dr. Fabrício, do conhecimento dele, sobre esse tema tão importante e atual. Bom, boa tarde a todos nesse 4º episódio. Agradecer ao professor que está aqui pela grande palestra, pelo conteúdo que ele vem passando e ajudando a todos nós. Vamos começar aqui, que coloque algumas palavras com relação ao tema, que por exemplo, é um tema que eu não me aprofundei muito ainda, mas que eu tenho certeza que é de grande valia para muitas pessoas. Não, sem dúvida. É algo que eu acredito que provavelmente, principalmente nós, né, que somos operadores do direito previdenciário, mas também para os civilistas, né, na parte da busca dos tratamentos, das terapias, dos medicamentos, a parte escolar, né, que é uma demanda muito alta, isso vai acabar caindo na nossa mesa, pela realidade, né? Hoje, de acordo com números internacionais, a cada 31 nascimentos, uma criança até os 8 anos de idade é diagnosticada com transtorno do espectro autista, né? E a tendência, né, de acordo com os estudos científicos, é que esse número aumente cada vez mais, né? Por que isso está acontecendo? Um dos fatos que já é, inclusive, também comprovado é porque hoje há um número maior de profissionais da área da saúde que estão capazes de fazer esse diagnóstico, né? Então, existe uma epidemia de autismo ou existe uma questão de uma moda, né? Não tem, né? Pelo menos até o momento. O que se sabe realmente é isso, ou seja, o número de diagnósticos está aumentando pelo número de profissionais, mas assim, sem dúvida nenhuma, o estilo de vida, a nossa alimentação, a questão de poluição, a questão de uso de medicamentos e tudo mais, isso pode estar influenciando, porque o autismo ele tem uma origem genética, né? Então ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né, que afeta a questão da ordem de comunicação, da ordem de relacionamentos sociais e também da questão de comportamentos. Mas tudo isso vem de uma questão genética, ou seja, a criança herda isso, né, e acaba sendo potencializado, sem dúvida nenhuma, por fatores que ainda não se sabem, mas que há estudos aprofundados que de fato hoje há
nosso estilo de vida ele está influenciando muito nesse aprofundamento aí de mais crianças e mais adultos, né, sendo diagnosticados com transtorno do espectro autista. Doutor, a gente sabe, né, que há muitos diagnósticos tardios, especialmente para os adultos. Sim. Adultos esses que, teoricamente, eles se formalizam junto à Previdência Social, ou é um contribuinte individual, sendo um MEI, um empresário, muitas vezes um empregado. Nesse aspecto, partindo do adulto, nesse diagnóstico tardio, como que o doutor visualiza a caracterização da deficiência para um benefício previdenciário, em termos de aposentadoria ou até mesmo para gerar uma pensão por morte? No caso da aposentadoria da pessoa com deficiência, até por ordem constitucional, e isso também já foi devidamente consolidado pela nossa jurisprudência, é necessário que você faça uma análise biopsicossocial para avaliar o grau de deficiência e para verificar se esse adulto com transtorno do espectro autista ele se enquadra ou não como pessoa com deficiência para poder, né, se beneficiar da aposentadoria da pessoa com deficiência. Já no caso, por exemplo, da pensão por morte, isso pode ser algo um pouco até mais facilitado. Por quê? A nossa legislação, ela diz que o filho maior de 21 anos com transtorno do espectro autista, ele se enquadra como filho com deficiência. E o filho com deficiência mental, inclusive, né, que a lei, o artigo 16 da 813 fala, o filho com deficiência mental, ele pode e tem o direito de receber pensão por morte além dos 21 anos de idade, independentemente do grau. Uma limitação, né? Não tem essa limitação que, por exemplo, tem a aposentadoria PCD, né? Inclusive a aposentadoria PCD que tem até as ferramentas também para avaliação. Coisa que a pensão por morte ainda não tem isso também. Não Isso tem que eu gostaria lado... Exato, nós não temos como tem, por exemplo, no caso da aposentadoria PCD, que tem o método FUSE, a portaria número 1 de 2014, que é o IFBRA, nós não temos isso. É só a perícia médica. É só a perícia médica, mas, né, nós na advocacia, o que estamos insistindo muito? Que também seja feita essa avaliação biopsicossocial, porque como um complemento, né? Porque muitas vezes, no caso do diagnóstico de um autista nível 1 de suporte, né? O nível 1 de suporte, na maioria dos casos, principalmente o adulto, ele é um adulto funcional. Ele trabalhou, ele contribuiu, ele constituiu família. Então, teoricamente... Ele nem sabia. Muitas vezes ele nem sabia disso, porque muitas vezes o caso é um diagnóstico tardio, né? Então, há uma pressuposição de que, na verdade, ele não tem limitação, ele não é deficiente. Não. E, na verdade, não é isso. Né? É importante também que você faça essa avaliação biopsicossocial para que você verifique também quais foram as barreiras que ele enfrentou. Né? E no caso do autismo, então, isso fica bem mais flagrante e ajuda mais também, porque uma das condições, né, para o diagnóstico do transtorno do espectro autista é que ele tenha dificuldade em relações sociais, que é uma barreira social também. Inclusive um dos domínios, né? Um dos domínios previstos. Exatamente. E muitas vezes a gente insiste, hoje, porque nós não temos uma ferramenta, insistir que a avaliação seja semelhante ao que é feito no IFBRA, né? Utilizando inclusive os mesmos domínios e as mesmas atividades. Né? Não com a mesma pontuação, porque não há necessidade de ter uma pontuação. E como que é o certo falar? A criança é portadora do espectro, ela possui, qual que é a terminologia? Porque eu já ouvi assim, não pode falar assim, pode falar assim. Doutora, eu acho que assim, tudo é com equilíbrio, eu sou contra radicalismos, porque não pode, por que não pode? Tecnicamente falando, né, por o autismo ser uma condição e não uma doença, a gente fala que a pessoa é uma pessoa com transtorno do espectro autista. E por que não portadora? Porque o que importa, pelo menos na questão da pedra gramatical, é algo que você vai estar com ele temporariamente. Entendi. Né? Porque a gente já ouviu muita terminologia e a gente fica até com receio, às vezes, de se falar de forma errada. Isso. E para aquela pessoa que está na situação, ela não gosta, né? Sim. Então... Tem muitas pessoas que até acham que se ofende, né? Tem os radicalismos, eu sou totalmente contra, porque ninguém é obrigado a saber também.
Exato. Eu acho que não é por esse lado, mas sim, já estão utilizando a técnica, né? Vindo até aquela questão do novo conceito também de pessoa com deficiência. Não é mais portadora, antigamente esse era o conceito. Então a gente usa a mesma terminologia, pessoa com transtorno do espectro autista. Tá. E qual a maior dificuldade, doutor Fabrício, que o doutor verifica na prática, para um advogado que está nos assistindo nesse podcast, para fazer a comprovação do nível de autismo? Claro, nós sabemos dos laudos, muitas vezes particulares, porque infelizmente o Sistema Único de Saúde, né, ele é, quanto a isso, ainda muito deficiente. O que o doutor adota de procedimento? Claro, não há nenhuma garantia de resultado, mas para que almeje fazer um processo bem instruído, um processo administrativo, para chegar na justiça com ele mais maduro, né? Até diante do tema 1124, já estão falado em todos os podcasts aqui hoje. Qual o procedimento, a estratégia adotada no seu escritório? Na verdade, assim, a grande dificuldade, isso é geral, né? E a doutora foi muito feliz nessa questão. Hoje, o maior problema das famílias é conseguir o primeiro diagnóstico, né? Porque realmente, infelizmente, até o último censo trouxe essas informações, assim, a minoria dos diagnósticos é feito através da rede pública de saúde. A grande maioria dos diagnósticos é feito através da rede privada. Então, ou seja, nós temos um déficit muito grande. Então, ou seja, ainda há uma necessidade de políticas públicas mais efetivas, de uma aparelhagem melhor do Estado para que isso aconteça de uma forma melhor e mais efetiva. E uma coisa assim que eu percebo como mãe, né? Muitas mães que os filhos, né, possuem, né, o autismo, elas têm que parar a profissão. Sim. Porque é uma demanda de terapias, às vezes passa a tarde toda leva em uma terapia, leva em outra. E isso, a mãe, os ganhos, o rendimento da casa é muito prejudicado. Muito. Qual é a realidade hoje que chega no escritório? Né? Uma mãe dos seus 25 a 35 anos, de classe baixa, mãe solo, na maioria dos casos, isso como homem até me envergonho por conta disso, mas a maioria dos casos o pai abandona a família. Se já abandona, né, sem dificuldade, imagina com dificuldade, o pai abandona, né? A família por negar ou por não conseguir enfrentar a situação, né? E essa mãe também não tem uma rede de apoio familiar. A maioria dos casos são famílias totalmente desestruturadas. Então, infelizmente, essa é a realidade, né? E o que acontece? Muitas vezes, essa mãe que às vezes estava trabalhando ou estava tendo renda, né, ela tem que parar todo o seu trabalho, ela perde sua força produtiva. Por quê? Porque a demanda de uma criança com transtorno do espectro autista hoje não, né, na verdade sempre teve, mas a realidade que nos mostra é essa. Ela precisa estar perto dessa criança, precisa estar acompanhando essa criança, porque ela não tem toda essa estrutura para poder auxiliá-la. Ela não tem uma rede de apoio. Não tem uma rede de apoio. E é muito cansativo. Extremamente. Mentalmente para a mãe é muito cansativo. Porque a criança já demanda, né? Sim. Muito. Então ela tem que estar ali presente nas terapias, no acompanhamento de escolar e tudo mais. E hoje o tratamento, né, de uma criança com transtorno do espectro autista é um tratamento intenso e extenso, né? Por que intenso? A maioria das terapias hoje são muitas, né? Hoje uma média, por exemplo, um tratamento básico são de pelo menos 5 horas por semana de psicologia, de 1 a 2 horas de terapia ocupacional e 1 a 2 horas de fonoaudiologia. Básico. E o Estado tem alguma forma de acolher essa pessoa, essa mãe, né? Nós não temos ciência no Brasil e, assim, graças a Deus eu visito, né, várias regiões do país, tenho clientes de todas as regiões do país, e a realidade hoje nossa é que a rede pública de saúde não consegue atender essa demanda. E quando tem, são situações muito peculiares em que consegue atender apenas uma parcela da população, não consegue atender toda a população. Então, ou seja, nós ainda temos uma realidade em que as crianças não estão sendo atendidas. Em verdade, nem a rede privada, né? Porque escolas privadas se negam ao acompanhamento. Elas não podem, né? Elas não podem, mas aí elas indiretamente se negam. O próprio sistema de saúde privado, né? Ele também
demanda É uma realidade. ação, né, aí para os É uma civilistas, realidade, né, é uma demanda realidade. uma ação para que se cumpra as horas, Sim. né, o ABA, né, que é o método... Porque é um tratamento caro, Exato. Sim. né? Não é barato. Os planos de saúde hoje falam que o maior custo deles é com as terapias, Sim, mais do que com a oncologia, né? Exato. Então, a tendência, né, e a realidade hoje é a negativa. Né? Ou quando se tem, ele é feito de forma parcial. Aí parece que tem uma pessoa vai pagando uma parte, o plano custeando outra, Que né? é a questão da coparticipação. Coparticipação, Né? Então, e aí também uma questão interessante que o judiciário, e um ponto positivo, já há um tempo, a gente já tem conseguido situações de redução dessa coparticipação. Por quê? Porque na maioria dos casos, o valor da coparticipação estava ultrapassando muito mais do que a mensalidade. Sim. Ele estava inviabilizando o tratamento. Eles estão limitando. O que está acontecendo agora é que o judiciário está limitando, dizendo, olha, a coparticipação não pode ultrapassar o valor da mensalidade. Entendi. É porque eu tenho alguns conhecimentos de causa e disseram mesmo que a coparticipação, às vezes, ela estava ficando impossível de pagar. Está viabilizando o tratamento. Eu tenho caso que chegou no escritório lá que a mensalidade era 500, 600 reais e a coparticipação 3 mil reais. É impossível manter um tratamento. Aí dá até calafrio. Não, é uma situação que o custo é muito alto. Muito alto. E o ganho, mesmo de uma família classe média alta, ele é reduzido. Só para vocês terem uma ideia, um tratamento básico aqui no interior de São Paulo, tá? Um tratamento básico no interior de São Paulo, esse que eu falei para vocês, de 5 a 10 horas, 2 horas de TO e 2 horas de fono, não custa menos de 5 a 7 mil reais mês. Por mês. Quem que pode bancar isso? E aí, São como não raros. tem um tratamento desse com, por exemplo, benefício assistencial de um salário mínimo? Não tem. E uma família, por exemplo, o marido trabalha e tem um rendimento bom. A esposa trabalhava, mas aí ela se retira. Exato. Então a renda familiar já cai. Cara, Aí não tem direito a LOAS porque não se enquadra na questão. Exatamente. Então o maior desafio hoje dentro das famílias com pessoas com deficiência, não é só o autismo, mas o autismo então nem se fala, é essa questão de que a realidade de famílias de classe média é uma realidade em que elas estão passando muita dificuldade. Sim, porque elas não conseguem. Não conseguem o apoio suprir, governamental, né? E o custo disso é muito alto. Muitas vezes a maioria tem que pagar um plano de saúde para poder ter um atendimento um pouco melhor, plano de saúde alto, com coparticipação, né? Então, assim, a realidade de uma família de classe média hoje que tem uma criança com autismo ou com uma outra deficiência é uma situação bem complicada e bem delicada. Sim. Doutor Fabrício, voltando um pouquinho no ponto da pensão, que é muito interessante, né, pelo ponto do direito material e também processual, nós, diante de uma família que necessita de uma pensão, e sim, há legislação dizendo que o espectro autista ele é deficiente independente do nível, perfeito? E como o judiciário tem entendido, né, o TRF3, né, da nossa região, como ele tem entendido, tem realmente aplicado, né, a questão de que o maior de 21 anos é identificado como autista, independentemente do nível, como deficiente, para obter essa pensão por um período, né, indeterminado? Sim. Na questão da pensão por morte, a configuração da deficiência, inclusive para nível 1 de suporte, nós não estamos tendo dificuldade. Né? Primeiro pela legislação, né? Tanto a Lei 12.764, que é a Lei Berenice-Piana, que determina, né, que toda pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência. A própria característica do autismo, mesmo nível 1 de suporte, que a pessoa ela acaba passando por várias barreiras sociais. A legislação é clara dizendo, né, que toda pessoa com deficiência mental, né, maior de 21 anos é considerada dependente, né, para fins de pensão por morte, né, e o autismo está dentro dos transtornos mentais, dentro da deficiência mental, que não exige também o grau de deficiência, então isso é bacana. O que está pegando hoje, o grande problema que a gente está, o desafio da advocacia hoje é a questão da comprovação ou não da dependência econômica. Fato que infelizmente não deveria ser também justificativa, porque a lei diz claramente, né, que na classe 1, né, de dependentes, essa dependência é presumida,
mas se criou um entendimento jurisprudencial de que não, que na verdade o filho maior de 21 anos com deficiência, para poder ter esse direito, ele tem que comprovar também que dependia economicamente desse pai ou dessa mãe que faleceu. E é engraçado, né? Porque ele pode ter a deficiência e pode exercer alguma atividade de maneira mais restrita. Mais restrita, quando a gente fala em nível 2, nível 3 de suporte, essa dependência acaba sendo até de fato considerável, né? porque na maioria dos casos o nível 2 ou nível 3 impede a pessoa, por muitas limitações que ela tem, de terreno, de ter trabalho, mas o nível 1 ele tem. Porque assim, na maioria dos casos são pessoas funcionais, que trabalharam, que constituíram família e tudo mais, e aí ele não tem essa dependência econômica, ou quando tem, ela é de uma forma muito pequena, não é absoluta, né? Às vezes o pai ou a mãe ajuda com o pagamento, às vezes, do plano de saúde dele, ou uma ajuda né? de custo, uma cooperação que às vezes é uma cooperação muito pequena, né? Então, o desafio da advocacia hoje é essa questão ligada à dependência econômica. Por enquanto, né, o entendimento do Poder Judiciário é dessa não exigência ou que ela não seja absoluta. Né? Mas a gente tem observado que já há julgados já entendendo que não, que essa dependência tem que ser comprovada e ela tem que ser absoluta. Há um movimento forte para derrubar. E eu acredito que, infelizmente, se chegar isso nos tribunais superiores, né, STJ ou STF, e a gente sabe que, infelizmente, né, talvez o nível 1 sairá dessa... Provavelmente. Mas aí acho que entra um ponto que eu não entendo. Isso literalmente eu não entendo. A lei é clara, é específica, foi criada, e quem tem que executar, que no caso aqui seria o INSS, eles não cumprem, eles começam a inventar jabuticabas para atrapalhar uma regra que foi criada, que foi pensada para resolver uma questão social. E um outro problema que nós estamos vivenciando também na advocacia é a questão, inclusive, da própria análise da deficiência no caso de pensão por morte, porque na maioria dos casos, tanto os peritos do INSS como peritos da Justiça avaliam incapacidade e não deficiência. Isso aí é básico. Claro, não é incapaz. Falei, gente, eu não estou perguntando. É difícil isso. Isso acho que pelo menos quem tem alguma ação já se deparou com isso. E os laudos, quando a gente entra com a aposentadoria PCD, quando você pega o laudo lá, é difícil até a gente entender, porque a pontuação, e você fala, gente, mas como assim, né? Quando colocam, né? Tem processo que nem colocaram, você tem que ir lá pedir. Então, assim, é isso. O desafio nosso daqui para frente, eu acho que cada vez mais isso vai acontecer, é a gente, de fato, estar atento a essas avaliações, né, e exigir que de fato seja feito a qualidade, né? A qualidade da avaliação é muito ruim. Que faça valer de fato o que a legislação determina. E no PCD, quando é concedido, ainda é concedido errado, às vezes o cálculo. Tudo isso. Até porque, dependendo da época que for a pensão, que for ser requerida por causa do fato que aconteceu, pode mudar a vida do filho lá, né? Porque vai que a mãe pega uma pensão temporária. Sim. E se isso vai fazer uma diferença porque se torna vitalícia. Sim. Então, assim, é importante para nós, né, como advogados, buscar a configuração. O cálculo também é Exato, diferente. buscar a configuração da deficiência, primeiro, né, por essa questão do cálculo, porque o cálculo, quando tem um deficiente como dependente, é 100%. Não tem aquela situação de 60%, de 50 mais 10, né? Tem várias ações nesse sentido. E tem a questão, inclusive, também da questão da própria manutenção dessa pessoa com deficiência. Se torna vitalício. Exato. Né? Se a gente fala, por exemplo, no transtorno do espectro autista, como é uma condição, ele sempre será autista. Não vai mudar. É uma condição que nasce e morre. E essa questão do nível, né, que a gente hoje não tem essa diferenciação, mas o 1 para o 2, qual que é a diferença que a gente entende, assim, a característica? Sim. Na verdade, hoje nós não falamos mais em graus de autismo, né? Porque o grau, quando a gente analisa o grau, a gente analisa a pessoa.
Na verdade, não é isso mais. A gente analisa níveis de suporte, ou seja, o que ela precisa de ajuda. Entendi. Então, nós temos nível 1, nível 2 e nível 3. Nível 1, ela precisa de pouquíssima ajuda, né? Muitas vezes é uma questão, às vezes, de um acompanhamento terapêutico, um acompanhamento medicamentoso. O nível 2, ela já requer uma ajuda moderada, né? Às vezes ela já precisa de um tratamento mais intensivo. Por exemplo, uma criança que muitas vezes precisa da ajuda de um assistente na escola. E já o nível 3 é um nível que essa necessidade de ajuda é muito maior. Geralmente é uma criança que já é disfuncional, que às vezes não consegue nem se comunicar não verbal. Né? Então, quando a gente fala em níveis de suporte, é essa questão de ajuda. O quanto ela precisa de ajuda para estar em sociedade. A criança que necessita do nível 2, de suporte 2 ou 3, ela vai precisar de um acompanhamento por toda a vida? Não necessariamente. Por quê? Porque o objetivo, inclusive, do tratamento de uma criança com autismo é que, na verdade, há essa redução de nível de suporte. Que ela consiga... O objetivo é que, no futuro, ela consiga ter autonomia, independência, para que ela tenha um nível de ajuda menor e diminua esse nível de suporte dela. Então, nós estamos muito atrasados em questões, Muito. Porque a gente precisava dar um apoio para essa mãe que sai do mercado de trabalho para poder ajudar a desenvolver essa criança, né? E a gente não tem, a gente precisava de um sistema único de saúde que oferecesse mais, né? Então a gente... E se a gente for pensar, vamos nesses dois setores, né? Saúde e educação. Né? Se nós não tivermos, né, imediatamente políticas mais efetivas de Estado, não é nem de governo, é de Estado, né? Nós vamos ter no futuro um sistema colapsado. Com certeza. Porque se essas crianças não forem educadas agora adequadamente, não tiverem o suporte adequado na área da saúde, vão ser futuros usuários dependentes de benefícios e na área da saúde que não vão ter condição de ser atendidos. De desenvolver, de fazer... Se o número é grande, entra em colapso mesmo. Então, é isso que dá para perceber. A gente está muito atrasado nessa questão, né? É uma pena. Sim, a gente tem visto muitos movimentos, mas ainda de forma muito tímida, muito pequena pela demanda que se tem. E repito, a tendência, né, pelo menos os estudos científicos têm mostrado, a tendência é que o número de diagnóstico vai aumentar cada vez mais. É desproporcional o que temos para o que está acontecendo. E a expectativa de aumento é muito maior e o sistema ainda não está dando conta nem do que acontece hoje. E a gente tem que pensar também na questão da força de trabalho, né? Exato. Porque são pessoas que vão ter essa dependência, vão depender de alguém que vai sair do mercado de trabalho para cuidar, né? Então se nós não cuidarmos das crianças hoje, nós vamos ter no futuro, né, uma previdência uma previdência que não vai dar conta, né, e um mercado de trabalho que não vai ter trabalho, não vai ter mão de obra. É assustador, né? A gente pensar. Muito assustador. É muito assustador. Agora pensando na forma prática, uma pessoa de classe média, que a mãe, qual foi citada, a mãe teve que deixar o seu trabalho, mas o pai acaba tendo uma renda aí tem uma pessoa que ganha a média do Brasil, 4, 5 mil reais. Sim. O que pode ser feito para que consiga-se esse benefício para ele? Porque ele deixa de fazer, por exemplo, ele tem que fazer não sei se é uma como chama? Terapia, Sim. Aquela terapia de que tem que ficar em cavalo, dependendo de você, ou com outros animais, ou precisa ir para psicólogo, várias coisas assim. Isso custa muito dinheiro. Custa. Ele consegue-se, estou dando um exemplo, eu não sei se é possível, consegue-se fazer a necessidade para poder chegar na condição para você conseguir o benefício? O que a gente tem trabalhado muito com as famílias são duas situações. Primeiro, tentar diminuir esse gasto. De que forma? Buscando esses tratamentos que seja cumprido de forma integral, principalmente na rede pública, para quem não tem o plano de saúde e para quem tem o plano de saúde. Que o que acontece também na prática, muitas vezes, é que às vezes o plano de saúde cobre só uma parte e ele tem que custear a outra parte. Ou, né, a questão também da coparticipação. Então, o primeiro trabalho é esse. Olha, vamos então buscar isso para que esse custo seja diminuído. Tá? Segundo, vamos apurar de fato quais são esses custos que você tem, né, quais são as despesas e como é que está a tua renda.
E, doutor, na maioria das vezes a gente chega num cálculo negativo. Ou, às vezes, normalmente vai chegar. ou assim, né, fecha elas por elas. Então, se nós formos, inclusive, no conceito da legislação, da lei miserabilidade, da assistência social, da Constituição, que fala em necessidade, essa família está passando por necessidade. Eu pergunto isso porque quando você faz o do idoso, você faz lá, ó, ele tem R$500 de renda, a esposa tem mais tanto, e você coloca lá aluguel, luz, água, despesa e tem algumas coisas que ajudam. Então, por exemplo, houve algumas modificações recentes na legislação que tem alguns custos que a gente pode deduzir do valor da renda familiar. Então, custo com terapias, com tratamento, com medicamentos, às vezes até com fralda, com alimentação diferenciada, enfim. Isso acaba ajudando também. Porque ele é seletivo na alimentação. Na maioria das vezes. Há uma flexibilidade, né? Nesse caso da legislação. A seletividade é uma característica, né? De, assim, muitas vezes do é muito comum. É porque eu perguntei que vai isso, comer, né? eu acabei perguntando isso porque tem muitas pessoas que acham que não tem direito. Não, tem jeito sim, tem jeito sim. Não tem direito também. A pessoa acha que... a pessoa fala, é só a renda. É que o grande problema qual é? Nós temos um INSS que é extremamente rigoroso nisso, né? Legalista. É um quarto salário mínimo, ponto final. Aí chega lá, a pessoa com salário de R$10 mil, mas ela... A boa notícia é que no Poder Judiciário tem todo um entendimento mais flexível e dá pra gente manejar isso. É um trabalho um pouco mais árduo, né? Mas, e aí está o nosso trabalho, isso evidenciando o nosso trabalho que é imprescindível como advogados, e conscientizar a população também. Então, canais como esse, né, o podcast de vocês, pode nos ajudar a levar essa conscientização para a população, para não se apenas deixar pelo não do INSS. Não conformar, se conformar com o não do INSS, que é a regra. Né? Como cidadão é revoltante? É revoltante, porque nós temos um sistema que deveria nos amparar. Por outro lado, como advogados, nós temos essa obrigação de mostrar para a sociedade que através do nosso trabalho é possível conseguirmos isso no Poder Judiciário. E algumas também já, assim, eu já vi em SPPrev e tal, a redução de jornada ao servidor que possui o filho, né? Vi também já o teletrabalho, né? Então já tem também uma tendência nesse aspecto também da redução de carga. Exato, na parte trabalhista. Para servidores públicos, é uma pena que ainda a iniciativa privada nesse sentido ainda não é possível. A boa notícia é que até pouco tempo atrás se entendia que era só para servidores públicos da União. Hoje em todas as esferas. Hoje em todas as esferas. Servidor público da União, dos estados, municípios, inclusive das empresas públicas. Aqui no estado de São Paulo tem a lei já até que regulamenta. Temos uma lei que regulamenta, que isso ajuda bastante, né? Que é a redução da carga horária sem a redução do salário. Ou até o teletrabalho, né? Ou, no caso, aí inclusive para a iniciativa privada, né? Desde que devidamente justificado, né? Os tribunais do trabalho têm entendido, sim, que é direito do pai ou da mãe que precisa disso para cuidar do seu filho, que tem esse regime diferenciado. Porque mesmo que a criança fique um período na escola, a redução de carga ajuda muito. E na maioria dos casos a realidade é essa, a criança fica meio período na escola, mas o outro turno ela precisa de acompanhamento terapêutico. E aí precisa da mãe, né? Sim. Aí é problemática. Aí é complicado, né? É um assunto assim. É um assunto que nós ficaríamos aqui dias, né, debatendo, porque ele não abrange só o direito previdenciário, ele fala da área da saúde, fala do consumidor. É muito complexo. Do processo em si, do processo administrativo, do processo. E é uma realidade que a gente vive. E é uma realidade, na verdade, que está nas mídias, né? Não, e assim, eu como mãe, na escola eu vejo, e eu percebo, eu falei até com o professor, o número aumentou. Né? Você vê as crianças mais velhas, não tem tanto, mas as mais novas de educação infantil, tem 2, 3 por sala. Pelos dados que ele trouxe, se você não conviveu, vai conviver. Você convive. Então, por exemplo, na aula de música, estava lá na escola de música, tem vários, verbal, não verbal. Então, a gente começa a conviver e ver e aí conversa com a outra mãe, que mãe, né, adora conversar com outra mãe, né? E aí a gente vê a dificuldade da mãe, né? A gente se coloca no lugar.
né, daquela dificuldade, a demanda, o cansaço, né, de todos os dias, muitas terapias, a convivência com a criança, a exaustão, né? Uma exaustão, Sim. né, por parte da Exato. família. Por parte da família, a família, a condição financeira cai, então ela, né, os acessos diminuem, então a gente percebe uma grande dificuldade aí, Exato, né? exato. Bom, Muito professor, importante. queria agradecer. Bom, meninos, Não sei eu se- agradeço vocês aí, foi um prazer, né? Mais uma vez parabéns pela iniciativa, né? E que seja aí um start para as demais subseções, né? E seccionais, inclusive. Sim, Porque esse é um canal importantíssimo para nós, né, como advogados, para levarmos aí informação para a sociedade e nem para a própria instituição, a OAB, levar também esse canal aí de conhecimento para a população. Então, obrigado, né, pelo convite mais uma vez e estou à disposição para vocês de mais vezes estar aqui com vocês. com certeza. Será a primeira de muitas aqui na Amém. nossa casa. Amém. Também quero agradecer, um prazer reencontrá-lo e é um tema com certeza de grande relevância, como já falamos aqui, e vivenciar isso, acho que hoje a grande Sim. maioria das famílias tem alguém, né? Uhum. E todos nós precisamos nos adequar, na verdade. Professor, é um tema importante, como eu disse, então nós só temos a agradecer por se dispor, né? Parabenizá-lo pela palestra e que seja bem-vindo à nossa casa e, como a doutora Luciana disse, que seja a primeira de muitas outras vezes. Amém. Amém. Obrigado. Obrigado pela presença, prazer em conhecê-lo pessoalmente e achei sensacional as dicas, como que colocou. E o importante, vamos ajudar a população com essas demandas. Exatamente. Além de ser um nicho de mercado, Sim, né, a ser sim. explorado aí pela advocacia, mas acima de tudo levar, né, um pouco de conforto, né, para Esclarecimento para também essas dessa população. pessoas. Sim. Obrigada, Eu professor. que agradeço. Obrigada. Obrigado. Até o próximo, pessoal, daqui a pouquinho. Tchau. Ah,